Pessoal, dado todo o nosso conhecimento acumulado sobre objetos e aquilo que compõe os objetos, métodos, atributos, o que acontece na hora que eu crio o objeto, nós vamos dizer assim, elevar um pouco o nível daquilo que a gente fez até o momento, justamente para forçar, para ver se a gente conseguiu adquirir todo o conhecimento, tá, sobre aquilo que foi falado. Criação, componentes, tá? Os métodos construtores, tudo bonitinho. Eu vou tentar agora empregar da seguinte forma. Nós vamos ter algumas missões aqui nesta aula. Eu vou deixar anotado porque eu estou ficando gaga e eu vou esquecer. E toda vez que eu falar aula, por favor, entenda um vídeo que eu já confundi aula com vídeo várias vezes, tá? Falar aula, estou me referindo ao vídeo atual. A primeira coisa que a gente vai fazer nesta aula vai ser tornar que garrancho, hein? O controle mais realista. Como assim vou tornar o meu controle mais realista? Bom, meu controle do ar-condicionado, eu tenho botões para aumentar, para diminuir a temperatura, e eu tenho lá para aumentar ou diminuir o número de ventilação. Na verdade, a ventilação sempre vai aumentando e depois reseta, né? Então, alterar a ventilação, e depois eu tenho para trocar o modo. Vou apertando o modo, ele vai trocando de modo também, certo? Não tenho lá, seto modo, eu quero isso agora. Não, você vai ficar apertando e iterando até atingir o valor desejado. Então, agora a gente vai interagir o nosso controle com aumentar temperatura. A gente vai diminuir. Na verdade, aumentar a temperatura, né, em 1 grau. Diminuir a temperatura em 1 grau. O que mais que nós podemos fazer também para tornar mais realista? Isso tá legal aqui. Eu vou colocar informações do fabricante, número de série, enfim, que tem no meu controle, né, na capinha do controle. Falar, deu pau no controle, eu preciso do número de série dele, eu preciso do fabricante, eu preciso de um 0800, enfim, tá? Eu vou colocar aqui informações no meu controle, certo? E também eu quero comparar se dois controles são iguais. Comparar, isso não é um R, hein? Isso daqui é um N, hein? Comparar se dois controles são iguais. Então nós vamos ter essas 3 missões nesse vídeo, tá? Tornar o controle mais realista, informações do controle e comparar se os dois controles são iguais. Vamos começar do começo. Tornar o controle mais realista, tá? Então eu quero um método para subir, um método para diminuir a temperatura, um método para trocar o nível de ventilação e um método para refrigeração, certo? Bom, vamos programar então os métodos para isso, tá? Aqui eu vou deixar comentadinho aqui, ó, eu vou chamar de getters e setters. Setters, só para deixar separadinho, isoladinho os getters dos setters. E aí eu vou deixar uma área aqui, trazer esse public, ou retorno informações para cá. E aqui eu vou chamar uma área que eu vou falar que são outros métodos. Bom, dentro desses outros métodos, eu vou ter aqui um public. Tá? Por enquanto eu não vou retornar nada, só altero a informação. Se você quiser, você vê no seu display. E vai ser aumentar temperatura. Tá? Vou ter um outro, public void diminuir temperatura. Que mais que eu falei que a gente tinha? Alterar modo, né? Então, public void alterar modo, public void alterar modo, e eu tenho alterar ventilação, né? Alterar nível de ventilação, na verdade, nível de ventilação. Então vou programar esses 3 métodos aqui. Bom, o primeiro é muito simples, tá? Aumentar a temperatura, o que eu posso fazer, tá? Uma das coisas que eu posso fazer, se você quiser programar direto, é simplesmente pegar o this temperatura mais. Mas lembra que a gente tem aquelas restrições de temperatura que eu programei aqui dentro do set temperatura, ok? Nível de ventilação também. Então o que eu vou fazer? Eu vou invocar o set temperatura. Eu quero setar um valor, eu quero que passe por todo aquele nível de ventilação. Mas que valor que eu quero setar? Eu quero pegar minha temperatura atual, this
temperatura, mais 1. Se por acaso extrapolar, ela fica barradinha ali no 36, por acaso, no caso só aumentar, só tem como extrapolar, né? Ou ainda, em vez do dis temperatura, se você quiser fazer uso do get, você pode colocar dis get temperatura mais 1. Você pode fazer uso de ambos aqui, já que o dis tem o get temperatura, ele vai retornar, na verdade, o meu dis temperatura. Bem, pode fazer uso das duas formas, o resultado vai ser o mesmo, certo? Na hora de diminuir a temperatura, a mesma coisa, né? Eu quero tentar baixar 1 grau, mas quero que passe isso pelo 7 para ele fazer aquela barragem de temperatura, né? Então, 7 temperatura vai ser o dis get temperatura menos 1, ok? Bom, vamos testar se isso daqui está funcionando. Eu vou criar um controle de ar-condicionado aqui com... Quanto que está o mínimo lá? Está 17, vou colocar 18, certo? 18, vou colocar 13 true aqui. Vou chamar retorna informações, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, controle 1, diminuir temperatura, certo? Controle 1, retorna informações. Vou chamar de novo, ó, controle 1, diminuir temperatura, controle 1, retorna informações. Vou tentar chamar uma vez só pra gente, né? Fiz um loopzinho aqui, a gente já aprendeu o loop, fui colocando na mão, certo? Diminui temperatura, retorna informação. Diminui temperatura, retorna informação. E vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Comecei com 18 graus, tá? Nível de ventilação igual a 3, refrigeração true. Então, essas informações aqui que eu imprimi retratam essas informações. Aí que eu fiz, ó, controle 1, diminui sua temperatura. O que acontece no controle 1 diminuir temperatura? Ele pega a minha temperatura atual, tira o menos 1 e passa isso como parâmetro do meu set de temperatura. Ok? O que aconteceu? Temperatura foi para 17. Então, esse conjuntinho aqui corresponde a essa informação que está sendo impressa na tela. Chamei de novo, ó, diminui temperatura. Tá? O que aconteceu? Minha temperatura foi para 16 graus. Chamei de novo, diminui temperatura. O que aconteceu? Minha temperatura se manteve em 16 graus. Então, como se eu estivesse interagindo com o ar-condicionado, certo? Diminui, 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 diminui. Só que a hora que chegou no limite inferior, ele barrou ali no 16. Tá ok? Tá mais parecido, certo? Mesma coisa do aumento da temperatura. Ó. Eu vou passar aqui um 35. Opa. 35. Opa, falhou. Só que ao invés do diminuir temperatura, eu vou falar controle 1. Aumenta. Na verdade, tinha que ser aumenta a temperatura, né? Vamos lá. Aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura. E agora eu vou colocar aqui. Percebam que, né? Começou com 35, hora que eu aumentei foi para 36 e depois se manteve nos 36. Então tá? Como se o cara estivesse pressionando o controlinho no meu ar-condicionado, ela nunca vai extrapolar os 36 graus. Mas perceba que se o cara maroto, né, quiser chegar aqui e falar controle 1.7 temperatura igual a 25, né, e vou colocar aqui imprimir retorno informações. O que aconteceu? Minha temperatura foi para 25 graus. Mas no meu controle do ar-condicionado, pensando em termos reais, eu consigo jogar para 25 graus numa pancada só? Não. Eu tenho que ir diminuindo de 1 em 1. Só que aqui não está acontecendo isso porque ele tem acesso à minha temperatura direto. Então o que eu posso fazer é, já que esse set temperatura, cadê? Tá aqui, tá? Ele só deveria ser utilizado aqui dentro da minha própria classe, tá? Dentro do aumentar temperatura e diminuir temperatura, eu não quero que ninguém de fora invoque ele. Eu posso simplesmente chegar aqui e falar que você, meu filho, é privado. Somente quem está aqui dentro vai te acessar. E aí o que vai acontecer lá do lado de fora na minha classe principal? Ó, meu set de temperatura começou a dar erro. Tá? Eu não posso mais acessar ele aqui. Então, tirando, ó, e agora continua normal o funcionamento da minha classe, só que eu só acesso o aumentar e o diminuir temperatura. Dentro do aumentar e diminuir temperatura, eles acessam o set de temperatura, mas isso é um acesso interno, tá? Eu nem sei que eles... Agora eu nem consigo saber que tem esse set de temperatura, porque a hora que eu coloco aqui o controle 1, tá? Eu tento visualizar, eu não tenho mais set de temperatura. Eu tenho aumentar a temperatura, diminuir, mas o set de temperatura ele não aparece mais aqui para mim. Tudo bem, tá? Então agora nós já temos um modo mais próximo da realidade, tá? Vamos fazer a mesma coisa
para os demais, certo? Eu tenho aqui também aumentar, diminuir, alterar modo. O que eu tenho que fazer com alterar modo? Se está refrigerando, né, é true, refrigerando falso, se está refrigerando falso, é true. Então, eu posso fazer simplesmente assim, né, set refrigeração, eu coloco this get refrigeração e nego ele, né, se é verdadeiro ele vira falso, se é falso vira verdadeiro. Para negar, a gente tem um símbolo aqui de exclamação, assim como no C. Eu poderia colocar se refrigeração igual a true, então refrigeração e falso, set refrigeração falso, se refrigeração e falso, set refrigeração true, enfim, fazer aquele if. Eu tenho um caminho um pouco mais fácil que a gente pode utilizar aqui, certo? E aqui agora no meu código, né, eu vou criar aqui, eu vou aumentar a temperatura, controle 1 ponto, altera modo, tá? E vou colocar aqui o controle 1 ponto, altera modo também. Vou tirar esse último printzinho aqui. E já que o set modo só vai ser usado internamente, tá? Nesse caso que a gente está fazendo, set nível, set. Na verdade é set refrigeração, set modo. Set refrigeração, tá aqui. Eu vou colocar ele como privado também. Falei privado, escrevi privado, tá? Bom, vamos ver o que aconteceu, ó. Cheguei no meu programa, criei com refrigeração true, tá aqui. Aumentei a temperatura, tá? E alterei o modo. Tá? O que aconteceu? Ó, minha refrigeração foi para falso e minha temperatura subiu. Alterei a temperatura e o modo de novo. Ó. Minha temperatura se manteve em 36, mas minha refrigeração agora passou para true novamente. Tá? Então, como se eu estivesse apertando o modo, vai refrigeração, ventilação, assim por diante. Beleza? E agora, vamos fazer o último método que está faltando para a gente, tá? Que é alterar a ventilação. Tá? Alterar a ventilação, que acontece? Né? Você vai apertando e ele aumenta a ventilação. Apertou, aumenta, apertou, aumenta, apertou, aumenta, né? Só que aí chega num limite, caso vamos colocar o limite 3, ele reseta, ele volta para o zero. Tá? Aqui, para ficar um pouquinho mais fácil de programar, eu vou fazer o seguinte, tá? Já vou de cara, tá? This, em vez de ficar usando set, get, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque a gente vê que é possível também. Nível de ventilação, mais, certo? Pego, recebi, eu quero aumentar, alterar o nível de ventilação. Sempre que a gente altera, a gente tende a jogar para cima. Só que eu vou fazer o seguinte, se por acaso esse meu nível de ventilação, ele exceder o 4, né? Ou melhor, exceder o 3, né? Que eu falei que vai até 3. Se ele exceder 3, eu vou fazer ele voltar para o zero. Tá? Então, this, nível de ventilação, isso é igual a zero. Senão eu mantenho esse próprio valor que está aqui, certo? Só que agora, para não deixar também o usuário setar a ventilação como ele quiser, vamos colocar lá o set nível ventilação, vou colocar ele como privado também, tá? Private. Deixei ele escondidinho, bonitinho. E agora, né, eu vou colocar aqui, ó, controle 1 ponto, altera nível ventilação, controle 1 altera nível ventilação. Deixa eu só ver como é que está meu set do nível de ventilação. Se está maior que 3, isso está igual que eu fiz ali. Tá? E aí vamos ver o que está acontecendo com o nosso nível de ventilação. Primeiro ele começou aqui, ó, 35, 3 e true, certo? Essa é a primeira informação. Bom, aqui no segundo, né, eu alterei o modo, então tá, true passou para falso. Eu alterei o nível da ventilação, tava 3, ó, a hora que eu falei altera o nível, como se estivesse apertando o botão de alterar nível, ele jogou para 0, certo? Tava no limite superior, já resetou, certo? Voltou. E na próxima iteração, ó, que eu mandei alterar o nível de ventilação, ele colocou o nível de ventilação em 1 novamente. Tudo bem? Então, tá como se fosse no ar-condicionado, aperta, vai aumentando, chegando no limite, reseta, aumenta, reseta, e assim por diante, ok? Então agora, neste nível que a gente colocou, deixa eu só comentar esse scanner aqui que a gente não está utilizando. Nesse momento, nós cumprimos a primeira tarefa, que é deixar o nosso controle mais realista. Legal, check. Que cheque feio, enfim. Nossa senhora,
Não, Ctrl Z, pelo amor de Deus. Tá? Vamos colocar aqui. Melhor que o anterior. Bom, dado isso, vamos à nossa segunda tarefa. Na verdade, eu vou pular. Na verdade, eu vou colocar essa, comparar se os dois controles são iguais agora. Depois eu implemento as informações. Acho que vai ficar um pouquinho mais fácil na nossa ordem. 3, que foi a primeira. Eu quero comparar se dois controles são iguais. Bom, vou voltar aqui no meu código. Supor que eu criei aqui o controle 1. Tá? Vou criar um controle 2. Com essas informações aqui também, vou colocar controle 2 ponto retorna informações e vou imprimir essas informações na tela. 35, 3 true, 35, 3 true, legal, ó. Os dois controles têm o mesmo valor de temperatura, mesmo nível de ventilação, tá? E mesma refrigeração. Legal, tudo bonitinho. Então, esses controles, né, possuem os mesmos estados, tá? Temperatura, nível de refrigeração e nível de ventilação. Só que, se eu vier aqui no meu código, por acaso fizer isso, ó, if controle 1 igual controle 2, ó, igual comparador de igualdade, certo? Eu estou comparando se os dois controles são iguais. E se eles forem iguais, eu vou colocar aqui um salt. São iguais. Caso contrário, eu vou colocar aqui um salt. Elas são diferentes, tá? E aí eu peço para vocês fazerem as suas apostas, tá? Se esses controles eles serão iguais ou se eles serão diferentes. Façam suas apostas, parem o vídeo para pensar caso queiram. E se vocês apostaram que esses controles são iguais, errou, tá? Eles são diferentes. Por que eles são diferentes se eles têm a mesma temperatura, se eles têm o mesmo nível de ventilação e se eles têm a mesma refrigeração? Eles são diferentes porque vamos lembrar o que aconteceu na hora que eu estava passando a teoria sobre o que acontece quando eu crio um novo objeto. Eu falei para vocês que quando eu crio um novo objeto e eu coloco este new, o que aconteceu? Ó, ele reservou uma região de memória para o meu objeto e retornou o que? O ponteiro para esta região de memória. Portanto, o controle 1 é um ponteiro, ou seja, seu conteúdo é um endereço de memória. E o controle 2 também é um ponteiro. Ele é um endereço para a região de memória. Ou seja, eu posso ter duas regiões de memória exatamente com os mesmos valores, mas esse daqui aponta para uma região diferente e esse aponta para uma região diferente. E quando eu comparo os endereços de memória, os endereços são diferentes. O conteúdo pode ser igual, mas os endereços de memória são diferentes. E quando eu estou comparando o controle 1 com o controle 2, como esses caras armazenam endereços, eu estou comparando endereços de memória. E é por isso que o resultado foi diferente. E aí você me pergunta, professor, e agora eu não consigo comparar se dois objetos são iguais, eu quero comparar se os ares têm a mesma temperatura, etc. Muito simples, quer comparar se eles são iguais? Legal, vamos comparar se eles são iguais. Como que eu faria isso? Se eu for fazer aqui no meu if, eu teria que fazer o seguinte, ó, if, se o meu controle 1 get temperatura for igual ao controle 2 ponto get temperatura, se isso for verdade, e se, né, o meu controle 1 get nível de ventilação for igual ao controle 2 get nível ventilação e meu controle 1, já cansei, a get refrigeração for igual ao controle 2 get refrigeração, então, somente então, salt controles iguais. Em qualquer ocasião diferente dessa, não foi a maneira mais inteligente, obviamente, de fazer esse if, mas como a gente não vê os ends ainda, eu estou fazendo dessa forma, tá? Eu vou colocar que os controles são diferentes. Controles diferentes, os controles diferentes. Vou executar agora e voilá, os controles são iguais, tá? Então, se eu quero
comparar objetos, eu tenho que comparar, tá, os atributos dos objetos, tá? E aí, inclusive, eu que julgo, tá, o que eu vou utilizar como critério de comparação, certo? Se eu estou no caso da pessoa, por exemplo, eu preciso comparar o nome, eu preciso comparar o nome do pai, o nome da mãe, o endereço. Eu posso comparar somente o CPF. As pessoas são iguais se o CPF forem iguais. Tá? Então, um critério que eu vou definir de igualdade entre esses objetos sou eu que defino. Nesse caso aqui, estou julgando que para os controles serem iguais, eles têm que ter os mesmos valores de atributos. Só que, né, vamos pensar, toda vez que eu quiser fazer uma comparação de dois objetos, eu tenho que fazer essa cacetada de if dentro do meu código? Não, tá? Obviamente que não. Dentro da linguagem Java, nós temos um método, tá? Que é, vamos dizer assim, o padrão para eu comparar objetos, que é o método equals, tá? Equals de igual. Quero comparar se dois objetos são iguais. E qual que é a lógica do funcionamento deste objeto, tá? A lógica vai ser a seguinte. Vou apagar esse carinha aqui, tá? Vou lá na minha classe do controle ar-condicionado, vou criar uma seçãozinha reservada aqui para o meu, para o meu equals. Vou criar aqui um public, tá? O que uma comparação entre objetos deveria retornar? Deveria retornar um boolean, tá? Se eles são iguais, true, se eles não são iguais, false. Tá? Então vai ser um false, tá? E aí vai vir o nosso método equals. Tudo bem? Equals. Vou colocar um return false aqui só para ele parar de chiar por enquanto. Nossa, mas que cacetada foi escrever boolean e escrever false, tá? Enfim. Cria um método equals que retorna um booleano. E aí, esse método, como que é o padrão de funcionamento, tá? Perceba que esse método, ele vai ser invocado dentro de um objeto, certo? Então, por exemplo, controle1.equals, assim como eu estou colocando lá controle1.retorna informações, controle1.alterar nível de ventilação, controle1.alterar moda. Então, se eu tenho esse equals aqui, é como se tivesse controle1.equals ou controle2.equals, né? Em qualquer objeto que for instanciado a partir do ar-condicionado, certo? E aí, só que eu tenho um objeto e eu quero comparar ele com outro objeto. Onde que vai vir este outro objeto para comparar? Vai vir aqui como argumento do equals, certo? Vai vir aqui também um controle ar-condicionado para eu comparar, que eu vou chamar de outro, certo? Meu outro controle de ar-condicionado. O que você está achando aqui, meu filho? Not finds... Devo ter escrito controle ar-condicionado errado. Controle ar-condicional. Não tem problema não. Já copia e cola, já resolve. E aí, eu vou fazer um procedimento parecido com o que eu tinha feito, tá? Se esse controle de ar-condicionado que está invocando o equals, então this, tá? Deste controle relacionado, a temperatura dele for igual a do outro, tá? Get temperatura, ou como eu estou dentro da mesma classe, eu posso até utilizar outro ponto temperatura se eu quiser, certo? E aí, se temperatura de quem invocou, desculpa, refrigeração de quem invocou for igual à refrigeração do outro, refrigeração, e se meu nível de ventilação for igual a do outro, eu vou dar uma return true, certo? Caso contrário, else return false, else return false e else. Como eu falei, não é a maneira mais inteligente, podia fazer tudo com ends encadeados, mas como a gente não viu essa aula, eu vou fazer dessa forma aqui mesmo, certo? Então o que está acontecendo? Ó, o this é do objeto que está invocando, certo? Se eu colocar lá controle 1, certo? Controle 1.equals, o this é do controle 1, então this temperatura, temperatura do controle 1. Outra temperatura é a temperatura do controle que eu vou passar como argumento desse cara aqui, ok? Mesma coisa, this refrigeração, refrigeração de quem está invocando. Se eu invocar do controle 1, é a refrigeração do controle 1, certo? Outra refrigeração é a refrigeração do objeto que eu estou passando como argumento. Beleza? Vamos testar, ver se funciona. If controle 1 equals controle 2, salt são iguais.
else são diferentes. Ok? Vá lá, são iguais. Certo? Bom, se eu trocar aqui para false, são diferentes. Só para a gente entender, né, um pouco mais a fundo nisso, eu vou utilizar um negócio chamado depuração de código. Tá? Vou colocar aqui, ó, vou clicar aqui nessa linhazinha aqui, ó. Tá vendo que ele fez um quadradinho aqui bonitinho, colocou um negócio que é chamado de ponto de interrupção ou breakpoint. Tá? E aí, em vez de eu clicar no F6 ou colocar nesse executar projeto, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que também é equivalente ao Ctrl F5, que é o depurar projeto. Então, vou clicar aqui no depurar projeto. Tá? Perceba que aqui ele colocou um console do depurador, mas eu ainda tenho aqui o meu aula 3, a saída da minha aula 3. Ó. Então, ele imprimiu as informações de um, imprimiu as informações de outro, e está parado nesse pontinho verdinho aqui, certo? Onde eu estou fazendo a comparação. Aqui dentro eu tenho opções do debug, tá vendo? Que eu tenho que ignorar, entrar, sair, enfim. Eu quero entrar dentro desse método que ele está parado aqui para ver o que está acontecendo, tá? Então eu vou clicar aqui no entrar, ó, entrar. Onde que ele veio parar? Ele veio parar dentro do equals, certo? E aí eu quero falar, pô, mas eu quero entender o que está acontecendo, o que é esse this temperatura, o que é outra temperatura, enfim, ó. Tá vendo? Tem um watches aqui. Dentro desse watches eu posso colocar todas essas variáveis aí. Por exemplo, ó, se eu clicar outro, o que é o outro? Ó? O outro, o tipo é um controle de ar-condicionado, tá? E a hora que eu clico para baixo, ele está aqui, ó, nível de ventilação, temperatura e refrigeração. Será que se eu colocar o this vai? This. Ó, o que é o this? Tá? O this é um controle de ar-condicionado também. Tá? Tem o nível de ventilação, temperatura e refrigeração. Tá vendo? Ó, eu consigo ver os valores das variáveis e ver agora, tá? O que está acontecendo em cada uma das comparações. Ó. Eu vou ignorar, que significa eu vou pular para a próxima linha. Tá, ó. Entrou dentro do if, entrou dentro do if, entrou dentro do if e me retornou true. Tudo bem? Então, quando vocês quiserem ver um pouco mais a fundo o que está acontecendo no código, tá? Depuração é uma boa, tá? Como retornou true, ele entrou no if, são iguais e terminou a minha depuração. Tudo bem? Tranquilo? Bom, com isso, nós matamos a parte 2, que é a parte de comparar os objetos. Tá? E agora nós vamos à parte 3. Bom, para trabalhar com as informações, que eu chamei de informações, mas vamos colocar fabricante. Tá? Informações do fabricante, certo? Informações do fabricante. Vai ficar um exemplinho mais legal. As informações do fabricante, tá? Eu quero armazenar o nome do fabricante. Eu quero armazenar o país do fabricante. Certo? Então quero criar um controle. Posso ter o controle da Samsung, o país do fabricante na Coreia do Sul. Posso ter da Electrolux Brasil. Enfim, eu quero colocar essas informações juntas do meu controle de ar-condicionado também. Para isso eu tenho duas opções, tá? Uma não aconselhável, mas que funcionaria bem, que é, bom, se você quer armazenar qual que é o nome do fabricante, o país do fabricante, você vem aqui no seu controle de ar-condicionado, private string nome fabricante, private string país fabricante. E aí você faz o getter, o setter, você coloca isso no seu controle de ar-condicionado dentro do método construtor. Funciona como se fossem os outros atributos normais aqui. Bom, isso vamos dizer assim, possível de ser feito, mas não é aconselhável. Por quê? Sabe que o fabricante, né, ele também é um objeto, tá? Ele tem seus próprios atributos. Ele tem o nome dele, ele tem o país. Se tiver CNPJ, quiser colocar o CNPJ do fabricante, CNPJ do fabricante, tá? Então, a gente tem várias informações que a gente pode colocar no fabricante. O fabricante por si só é um objeto. Se ele é um objeto, é mais natural que eu também tente modelar ele como objeto. Ponto número 2, tá? Se eu faço isso, nome do país, país do fabricante, vou colocar CNPJ também, vai, pronto. CNPJ do fabricante. E aí, por exemplo, ao invés da classe controle do ar-condicionado, né, eu tenha lá um controle TV, certo? Controle TV também vai ter o fabricante associado ao controle da minha TV.
E aí eu teria que pegar todo esse código, nome fabricante, país fabricante, CNPJ fabricante, copiar, colo tudo lá no controle TV. Ah, agora eu estou fazendo TV também, né? Mas nem controle, é TV. Tem fabricante também. Eu tenho que copiar o código e chegar lá e colar tudo de novo. Então vai ficar uma série de copia e cola de códigos, tá? Que não é muito aconselhável, tá? Eu posso, me lembrando de boas práticas de programação, criar um módulo, né? Vamos pensar em termos de função, para que eu possa utilizar estas funções dentro do módulo em várias situações. Aqui no objeto é a mesma coisa. Se eu tenho um objeto, tá, que pode ser utilizado em várias situações, ao invés de eu deixar ele diluído dentro da classe, eu crio um objeto à parte para ele e aí depois eu posso reaproveitar esse objeto em vários outros momentos. Tá? Então, para isso, tá, eu vou criar um. Pode ser fabricante ou informações fabricante, tanto faz. Vou chamar de informações fabricante, pode ser. Tá? Informações fabricante. Esse vai ser o nome da minha classe. Tá? E dentro do informações fabricante, tá, eu falei para vocês que como atributos, tá, eu quero o nome do fabricante, eu quero o país fabricante, eu quero o CNPJ do fabricante. Tá ok? Então, feito isso, eu posso tirar esse código daqui, certo? E aí aqui dentro do fabricante, né, eu vou falar, não, o cara para construir essas informações do fabricante, o objeto informações do fabricante, eu quero que ele já passe as informações via método construtor. Legal. Então, public informações fabricante. E aí eu já vou passar o nome do fabricante, vou passar o país do fabricante, eu vou passar o CNPJ do fabricante. Então, this, nome do fabricante, igual ao fabricante. Nome fabricante, this, país fabricante, igual país fabricante, this, CNPJ, igual CNPJ. Nossa, na verdade não precisava nem nome. Nossa senhora, se eu já estou dentro do fabricante, vamos refatorar esse trem aqui, né? Não precisa. Isso daqui era se eu tivesse dentro ou diluído dentro da minha classe do ar-condicionado. Ok. E agora também, vou colocar aqui rapidinho, fazer já que está privado, né, get, etc. Eu acho que não vou precisar alterar, eu vou colocar só um public retorna informações, tá? Public void, para imprimir as informações do fabricante. Retorna informações. Eu vou colocar um salt, nome do fabricante, 2 pontos, mais this, nome, país do fabricante. Opa. E o salt CNPJ mais this CNPJ. Tá? Então tem um objetinho aqui que é o fabricante. Tá? Se eu quiser criar esse fabricante, né, que nem a gente está criando o controle de ar-condicionado, enfim, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, informações fabricante, tá? Infofab1 vai ser igual a new informações fabricante. Vou passar o nome, consul, vou passar o país, Brasil, nem sei se tem CNPJ lá fora, né? Enfim, vou ver CNPJ, né? E coloco o número. E lembrando que, se quiser fazer verificação de nome, do fabricante, de país, de CNPJ, você pode colocar lá os sets bonitinho, fazer as verificações, tá? Fazer tudo isso. E mais pra frente a gente vai trabalhar com essas verificações um pouco mais a fundo. Por enquanto, vamos apenas nos preocupar em criar os objetos. Dado isso, tá? Eu posso chamar o info fab1 ponto
retorna informações. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Executei. Tá? Apareceu aqui, ó, nome fabricante, tudo bonitinho. Tem esse ícone aqui embaixo que eu vou tirar ele daqui. Tirar esse breakpoint também. Então está aparecendo o fabricante. Eu consigo criar um fabricante, tudo bem? Só que agora eu preciso associar esse fabricante que eu criei ao ar-condicionado, por exemplo, ao controle de ar-condicionado 1. E agora, como é que eu faço isso, hein? Bom, temos duas opções para fazer isso. Uma é, se eu já tenho o fabricante criado, como eu fiz aqui, que eu criei aqui fora, tá? Eu simplesmente posso chegar no meu controle de ar-condicionado, criar um campo para ele, que vai ser informações fabricante, tá? Informações fabricante. E também receber esse cara aqui como argumento, como se fosse um valor de cada um desses atributos. Estou recebendo temperatura, estou recebendo nível de ventilação, estou recebendo refrigeração, eu estou recebendo informações fabricante também. Ó. Então, vou colocar aqui informações fabricante, vai ser igual a informações fabricante. E vou falar que esse carinha que está chegando aqui vai ser atribuído ao meu informações fabricante, tá? Informações. Tudo bem? Como se fosse um atributo comum, tá? Ah, eu posso criar um set informações fabricante? Pode criar um set. Não fiz isso por enquanto, tá? Tô fazendo direto, mas a gente vai passar pro setzinho para ter as mesmas, enfim, o mesmo comportamento aqui. Tá? Perceba que ele está chiando aqui, falando, opa, agora no seu construtor você precisa ter uma informação fabricante. Então eu vou deixar esse cara aqui para cima e vou passar o info fab1 como argumento. Vou passar o info fab2 como argumento. Opa, info fab1 como argumento também, que só tem o fab1. Parou, tá, de deixar meu programa. Se eu executar ainda, tá aparecendo todas as opções normalzinhas, conforme estavam aparecendo. Só que como que eu sei que esse info fab1, etc., é o fabricante do meu controle de ar-condicionado? Para saber isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu retorne informações do meu controle do ar-condicionado, eu vou fazer o seguinte, ó. Diz informações fabricante, retorna suas informações para mim. E vou tirar, inclusive, ó, elas daqui da tela. Certo? Criei, passei eles como argumento. E agora eu tenho um atributo, tá? Dentro do meu ar-condicionado, que também é um objeto. Se ele é um objeto, olha, eu posso tratá-lo ou como se fosse objeto, ó, invocando ele e invocando o método dele. Ok? Dado isso, ó, controle do ar-condicionado 1, ó, Consul Brasil CNPJ, aqui, ó, do ar-condicionado 2, Consul Brasil CNPJ e assim por diante, tá? Então, inclusive dentro de um objeto eu posso ter outros objetos. Uma coisa que a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas acho que já vale a pena pontuar, é que se por um acaso, tá, eu vier nesse info fab1, eu vou colocar aqui um set nome para ele, tá? Então, public void set nome, string nome, this nome igual a nome. Tá? E aqui no meu main, eu vou pegar o info fab1 set nome, em vez de const vai ser brastemp. E aí novamente eu vou tornar a exibir informações dos controles. Tá? Ora, aqui nos primeiros retorna informações que eu fiz, ó, retorna informação e retorna informação, tá com Consul, Brasil e etc, certo? E aí eu vim no meu controle de ar-condicionado aqui, tá? Info fab1, falei, ó, vou trocar seu nome para Brastemp. Opa, deixa eu colocar aqui um, só para vocês verem que funcionou para os dois. E aí o que aconteceu, ó, nesses últimos dois prints? Virou Brastemp, tá? Mas como assim virou Brastemp os dois? A hora que eu coloquei retorna informações dos dois, aquele fabricante que estava lá dentro dos dois
virou Brastemp, não é mais Consul, tá? O que aconteceu aqui? Quando a gente passa objetos como argumento de função, né? Novamente teremos uma aula só sobre isso, mas só caso vocês façam isso para que vocês não estranhem, nós estamos passando uma referência, tá? Quando é referência, tá? Hora que eu altero, tá? Tá aqui, ó. Hora que eu altero o valor da referência, eu altero o valor de todo mundo que aponta para aquela referência, ok? Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Hora que a gente colocou aquele objeto, né, fez esta passagem, tá, de argumentos aí, dos objetos, o que aconteceu dentro da memória? A gente fez o seguinte, ó. A gente pegou... Opa, deixa eu pegar minha canetinha. Eu cheguei aqui e coloquei lá o informações, fabricante, certo? Vou colocar aqui IF1 para facilitar, igual a new informações, fabricante, passei os argumentos para ele. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Ele criou uma região de memória com as informações do fabricante, então nome, país, CNPJ, tá? E este carinha aqui, ele começou a apontar para cá. Lembrando que esse cara aqui, ele armazena um endereço de memória. Certo? E aí, a hora que eu criei o controle 1 e criei o controle 2, ó, que eu passei esse carinha aqui como argumento do controle 1 controle 2, o fabricante, ó, vou colocar aqui um fabricante aqui. O que ele recebeu? Ele recebeu um endereço de memória, tá? Endereço de memória é esse carinha aqui, ó. Então, esse FAB e esse FAB são endereços de memória que apontam para cá. Hora que eu coloquei lá IF1 ponto, coloquei lá o set nome e coloquei o Brastemp, o que aconteceu? Eu troquei essa região de memória, só que como todo mundo apontava para cá, eu troquei o nome do fabricante de todo mundo, beleza? Então foi isso que aconteceu ao, né, passar o objeto como argumento do método construtor de outro objeto, era um único objeto, tá? Todo mundo começou a apontar para ele, a hora que eu altero um, eu altero para todo mundo, beleza? Isso em decorrente de uma das formas que a gente tem para criar ou para colocar objetos dentro de outros objetos. Tem outra forma que dá para fazer também, tá? Qual que seria esta outra forma? Só que aí vai ser um pouquinho diferente, eu posso gastar um pouquinho mais de memória com isso daí. A outra forma é o seguinte, tá? Ao invés de eu criar as minhas informações do fabricante fora e passar como argumento para o objeto, né, já de cara como argumento para o meu método construtor, eu posso, vou fazer aqui, ó, colocar essas informações dentro do método construtor do controle 1, então vai ficar assim, ó. A princípio ele vai dar erro aqui, mas não tem problema não. Certo? E aí, aqui no meu controle ar-condicionado, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou, além de receber esses caras, eu vou receber uma string nome fabricante, string país fabricante, string CNPJ, tá? E aqui dentro do meu informações fabricante, ao invés, né, de receber este carinha aqui que ele estava recebendo, eu vou criar um objeto e atribuir para ele. Como é que eu crio um objeto? New informações fabricante. Quais argumentos que eu vou passar para ele? Eu vou passar o nome do fabricante. Eu vou passar o país do fabricante. Eu vou passar o CNPJ. Foi só CNPJ que eu coloquei? Para não ter um CNPJ fabricante, vai. CNPJ fabricante, para identificar que é o controle de ar-condicionado. Perceba que continua a mesma coisa, tá? E aí, ó, eu vou copiar esses dados que estão aqui.
Vou colar aqui embaixo, inclusive eu não vou ter mais nem objeto informação fabricante sendo criado aqui. Não tenho mais essa opção de citar o nome. Tá? Vou tirar esses caras por enquanto. Beleza? Ó. Continua normal, ó, nome do fabricante, país fabricante, CNPJ fabricante, ou seja, o controle do ar-condicionado, ele continua tendo as informações do fabricante, só que agora essas informações eu criei aqui dentro, certo? E se por um acaso, tá, eu quiser trocar a informação do fabricante desse controle de ar-condicionado, o que eu poderia fazer? Bom, esse informações fabricante, ó, vamos usar toda a teoria que a gente viu agora, hein? Esse informações fabricante, eu tenho um set nome para ele. Estou correto? Correto. Só que agora, aqui no meu principal, eu não tenho um fabricante para informação fabricante, set nome, coloca. Esse fabricante, ele está dentro do meu controle de ar-condicionado, não está? Bom, se ele está dentro do controle do ar-condicionado, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso criar um get para ele, ó, private. O que ele retorna? Ele retorna informações fabricante, tá? Get informações fabricante, beleza? E aí só return this informações fabricante. Ora, eu estou pegando meu controle de ar-condicionado, falou, retorna para quem está querendo chamar as informações do seu fabricante. E aí eu posso setar o nome dele. Por exemplo, ó, se eu vier aqui, controle 1 get. Não coloquei não. Eu coloquei privado ou meu filho? Opa! Public. Perdão pela falha. Controle 1. Get informações fabricante. Só que isso, ó, vamos reparar bem o que ele está retornando, ó. Get informações fabricante. Ele retorna um objeto contendo as informações do fabricante. Certo? Se isso daqui é um objeto, né, que retorna as informações do fabricante, eu posso até fazer assim, ó, informações fabricante infofab igual controle informações fabricante. E aí, ó, inf fab set nome, porque agora eu estou com um objeto do tipo informações fabricante, você vai ser um Brastemp. Tudo bem? Sendo Brastemp, eu vou fazer de novo aquilo que eu tinha feito, ó. Controle 1 retorna informações e do controle 2 retorna informações, certo? Vamos ver o que aconteceu. Vou até separar aqui, ó, só para ficar bem claro. Imprimir de novo. Ó, consul, tá? Porque eu criei os dois aparelhos de ar-condicionado com consul, tá? Aí eu retornei as informações do fabricante do controle 1, tá? Alterei o nome dessas informações do fabricante e aí novamente imprimi as informações. Só que a partir desse momento, né, que eu imprimi aqui, o primeiro deu certo, ó, Brastemp. E o segundo, consul. Eu não alterei do segundo, eu só alterei o primeiro. Mas o que mudou da situação que eu tinha? Perceba que aqui dentro do ar-condicionado, toda vez que eu criar um novo objeto, eu crio uma nova informação de fabricante. Então, hora que eu criei dessa forma aqui o controle de ar-condicionado, ó, eu vou apagar toda esta parafernália que eu fiz. Que é melhor, vou colocar um novo aqui, que vai ficar mais rápido. Hora que eu criei meu controle de ar-condicionado 1, né? Então ele foi lá na minha região de memória. Bonitinho. Eu vou escapar os news aqui, mas enfim, ele colocou lá o controle 1, tá? Ele aponta para uma região de memória, certo? Só que dentro dessa região de memória, a hora que chegou no new, né, ele alocou o espaço lá para o meu controle de ar-condicionado. E no método construtor, o que ele fez? Ele criou também uma região de memória nova para as informações do fabricante. Então ele foi lá numa região de memória, colocou lá informações fabricante, inf fab, tá? E esse cara aqui vai apontar para essa região de memória, tá? Isso a hora que eu fiz lá o new, opa, apagar aqui, né? Isso a hora que eu fiz lá o new controle ar
condicionado, né? E o que ele fez? Criou a região de memória e retornou o valor para o controle 1. Só que aqui dentro, na hora que ele foi criar o objeto, também tinha lá um new, informações do fabricante. E aí o que ele fez? Ele criou uma nova região de memória e retornou aqui para esse infitável. Tudo bem? Então esse infitável tem a sua própria região de memória. A hora que eu fiz lá um new controle ar condicionado, né? 2, criei lá o meu controle 2. Vou colocar aqui os parênteses para, né, 3 pontinhos aqui. O que ele fez? Ele foi numa outra região de memória e reservou memória para o controle 2. Só que a hora que ele estava criando o controle 2, tinha lá o informações do fabricante, que também tinha uma criação de memória. Então ele foi lá, criou uma nova região de memória para as informações daquele fabricante e esse cara passou a apontar para cá. Ou seja, as informações de fabricante de cada objeto agora, como eu criei elas no construtor, elas estão apontando para regiões de memória diferentes. Então, a hora que eu alterar de uma região, eu não estou alterando da outra região. Beleza? Bom, pessoal, nesta parte ou nessa videoaula é isso, tá? Eu resolvi, normalmente eu não faço esse sala de aula, de já tentar elevar tanto o nível assim com objetos, referências para objetos, etc. Mas como é videoaula, vocês têm condição de ir fazendo com calma, voltar, tentar analisar o que está acontecendo e, né, obviamente que nos exercícios da lista a gente vai voltar para um nível um pouco mais simples e vai evoluindo até chegar em algo parecido com este novamente. Beleza? Então é isso, depois voltaremos, tá? Lembrando que os exemplos que eu coloquei aqui nos slides são diferentes dos exemplos que eu estou fazendo aqui nos vídeos, então também dê uma olhada nos slides e voltaremos depois com a questão dos pacotes, tá? Então, até mais.